Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Mas eu quero orar primeiro junto com os irmãos. Gênesis capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso 9. Mas eu quero orar primeiro com você. E em seguida, no momento adequado, faremos a leitura. Ok? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui neste momento, nesta hora, a nos abençoar com a tua santa presença. Obrigado, Senhor, fala aos nossos corações. Iremos expor a tua palavra, que o teu Espírito possa aplicar, ó Deus, no profundo da nossa alma, suprindo as nossas necessidades mais profundas. Nos abençoe nessa noite, nos dê clareza, que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra com temor e tremor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, vocês já tentaram iniciar alguma coisa de novo? Começar de novo nem sempre é muito fácil. Novos começos são sempre desafiadores. Talvez você tenha uma compreensão melhor do que eu estou falando quando você retomar amanhã pela 1000ª vez a sua dieta. Começar de novo é sempre muito complicado. Organizar as coisas que estão desorganizadas mais uma vez é muito difícil. Iniciar uma nova dieta, uma nova temporada de exercícios físicos, a começar de novo, iniciar um novo começo é sempre complicado. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Hoje nós vamos falar do Deus que em Cristo inicia novos começos e nos dá uma vida nova. Se para nós começar de novo é extremamente complexo, Deus é especialista em iniciar novos começos e em criar coisas novas. Para isso eu quero utilizar nessa noite a história de um dos maiores eventos, talvez de um dos grandes eventos na história da humanidade. E de um grande personagem também. E nós vamos usar a história de Noé e do dilúvio nessa noite. Capítulo 6, versículo 9, diz assim, do livro de Gênesis. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de altura e 13 metros e meio. Perdão, irmãos. Verso 15, perdão. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança,
E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Inquestionavelmente, meus irmãos, nós estamos diante de um dos eventos mais extraordinários já relatados na história dos homens. É bem verdade que tudo aquilo que Deus faz é glorioso, é poderoso. Mas nos chama muito a atenção o relato do dilúvio. E este relato é responsável por dividir opiniões também. Alguns entendem, por exemplo, que o dilúvio não foi sobre toda a terra. Aquilo que nós chamamos de dilúvio total. Alguns entendem que o dilúvio cobriu apenas parte da terra, sendo um dilúvio parcial. Nós estamos também diante de uma das personagens mais extraordinárias. Noé, ele é uma espécie de sobrevivente juntamente com a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Eles sobreviveram a uma ação do juízo de Deus. Deus graciosamente preserva esta família para iniciar um novo começo. Para começar tudo de novo. Pois toda a humanidade estava corrompida em seu pecado. Mas antes de detalharmos um pouco acerca do evento do dilúvio e da vida de Noé, eu quero chamar a sua atenção para alguns eventos históricos que antecederam Noé. No capítulo 3, nós temos a narrativa da queda, do pecado. Aquele capítulo, meus irmãos, que eu costumo chamar de o capítulo mais triste da Bíblia. É o capítulo onde nós tomamos conhecimento que tudo que Deus criou estava em perfeita ordem, nada estava fora do lugar. Deus criou o universo, Deus criou os seres humanos para nele habitar, para neste mundo criado habitar, mas de repente o homem, a partir de um ato deliberado ou livre da sua vontade, desobedeceu a Deus, comendo daquilo que Deus havia proibido que ele comesse. E daí, meus irmãos, a partir do pecado de Adão e a partir do pecado de Eva, toda a humanidade conheceu o flagelo, a desgraça, o desespero, o caos. Esse sim é o capítulo mais triste da Bíblia. É interessante porque o capítulo 2 de Gênesis termina dizendo que eles andavam nus e não se envergonhavam. É uma forma do autor bíblico dizer que eles viviam em santidade e em plena inocência. Mas o versículo 1 do capítulo 3 já narra dizendo que uma nova personagem surge na história e é a serpente. Eva tenta Adão e eles livremente pecam contra Deus e traz toda a tragédia e o juízo de Deus sobre suas vidas. Ainda no capítulo 3, por conta do pecado, Deus traz uma palavra de julgamento sobre a serpente, capítulo 3, verso 15. Em seguida traz uma palavra de julgamento sobre a mulher, capítulo 3, versículo 16. E a partir do versículo 17 e 18, a palavra de juízo de Deus é sobre o homem e até sobre o cosmo, a criação. Porque para Adão Deus vai dizer: por que pecastes, por tua causa a terra será amaldiçoada. Maldita será a terra por tua causa.
E daí, meus irmãos, a partir do capítulo 3 dá-se início uma sequência de atos pecaminosos que só se intensificam como se fosse uma bola de neve que à medida que desce despenhadeiro abaixo, ela só faz aumentar. No capítulo 4, nós temos o primeiro fratricídio. É quando um irmão mata um outro. E daí você lembra da história? Caim matou Abel. Em seguida, nós temos o primeiro ato de poligamia e um assassinato, ou 2 assassinatos, porque um homem perverso chamado Lameque, ele mata 2 pessoas. E a Bíblia diz que ele também tinha 2 mulheres. Mas a coisa não fica por aí. Em seguida, nós temos a descendência de Caim, a partir do verso 17 do capítulo 4. E a descendência de Caim, meus irmãos, também conhecida como a descendência da serpente, ironicamente, foram os responsáveis pelo início da agropecuária. Eles também deram início às artes e à cultura, pois o texto bíblico diz que eles faziam músicas e tocavam harpa e flauta, e também eram habilidosos na arte de lidar com metais. Interessante que tanta coisa boa surgiu de uma raça perversa. Interessante descobrir que a música, a agropecuária e a arte de lidar com metais e tocar instrumentos surgiu a partir da descendência de Caim, da descendência da serpente. A resposta para isso, meus irmãos, é que apesar da perversidade dos pecadores, eles ainda continuaram sendo a imagem e semelhança de Deus. Eles não deixaram de ser a imagem e semelhança, porém eram a imagem e semelhança de Deus ofuscada e manchada pelo pecado. No capítulo 5, nós temos a descendência de Sete, um dos filhos de Adão. E é exatamente a descendência de Sete quem vai dar prosseguimento à semente da mulher, que no futuro viria o Messias prometido, conforme havia sido falado pelo próprio Deus, no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, quando diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas, meus irmãos, quando nós chegamos no capítulo 6, necessariamente nos versos 1 a 8, que antecedem os que nós lemos, nós tomamos conhecimento do alto nível de perversão e pecado que toda a humanidade alcançou. A leitura diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens formosos. O capítulo 6, meus irmãos, diz que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. As opiniões se dividem aqui, mas me parece que o mais seguro é que os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, que se encontraram com as filhas dos homens, os descendentes de Caim. Relação essa que Deus não autorizara. E daí geraram Néfilins. Os Néfilins aqui significam gigantes ou homens poderosos. A grande questão é que dentro desse contexto de relações, essa sociedade, meus irmãos, alcançou níveis altíssimos de perversidade e pecado. Diz o texto que
eles pecaram deliberadamente. O verso 5 diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Porque eles pecaram lá atrás, e o pecado, meus irmãos, só faz piorar e se aprofundar. O que o texto está nos mostrando é a queda a partir do capítulo 3 e o desenvolvimento terrível do pecado. Meus irmãos, a grande verdade aqui é que o pecado faz com que tudo que Deus criou se torne uma prática de perversão. Casamento é uma coisa boa, e quando Deus criou Adão e Eva, disse crescer e multiplicar. É um homem para uma mulher, mas esses homens perverteram o casamento. Esses homens perverteram tudo aquilo que Deus havia criado originalmente bom. O que você puder imaginar de perversão em todas as áreas da vida, em todas as áreas de uma sociedade, esses homens praticavam. A raça humana, meus irmãos, estava pecando deliberadamente e o seu desejo era pecar cada vez mais, motivo do qual, quando nós continuamos a leitura, chegamos no capítulo 11, nós encontramos toda a raça humana querendo construir um edifício para proclamar a sua própria glória. Aí Deus confunde as línguas naquilo que nós conhecemos de a Torre de Babel. O pecado, de fato, foi a maior tragédia da humanidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe agora. Diante da perversão dos homens, diante de tanta pecaminosidade, Deus decide tomar uma decisão. E em seguida agora nós temos o pronunciamento do juízo divino. Observe o versículo 5 ao 7 do capítulo 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Não havia um com a conduta aceitável diante de Deus. Toda a inclinação do seu coração, todas as suas motivações, todo o seu pensamento, tudo aquilo que brotava de dentro dos seres humanos era perversão, era uma afronta contra a Deus. Aquele momento em que toda a humanidade se juntou e apontou as suas armas para Deus. Verso 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Essa expressão, meus irmãos, que fala do arrependimento divino, na realidade pode ser melhor compreendida como entristecimento. Seria uma tradução a pé da letra. E Deus se entristeceu profundamente por ter feito o homem. Porque os homens agora fugiram do propósito, do padrão original de Deus. Deus criou o homem para viver em santidade, para desfrutar da vida e da comunhão com Deus, e isso eternamente. Mas agora o homem se volta contra ele e Deus se entristece. Mas o entristecimento de Deus não é passivo. O entristecimento de Deus, meu irmão, não é passivo, porque Deus toma uma atitude, e a atitude é: vou destruir todos vocês. E agora nós temos o pronunciamento divino. Deus vai destruir tanto os seres humanos quanto todos os animais. E daqui fica claro que Deus leva adiante a sua palavra. Deus disse a Adão lá no passado: no dia em que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus agora está trazendo juízo, levando a cabo todas as suas decisões. Mas, meus irmãos, algo extraordinário acontece aqui. Porque o juízo de Deus é sempre temperado com graça.
Se falarmos do juízo de Deus, da condenação de Deus, se falarmos que de fato Deus condena pecadores e faz isso eternamente, não é o discurso completo. Porque o juízo de Deus, a ação condenatória de Deus é sempre temperado com a sua maravilhosa graça, motivo do qual o verso 8 agora mostra uma luz no fim do túnel. Mostra que nem tudo está perdido. Mostra que Deus vai exercer juízo, mas Ele vai começar tudo de novo. Deus agora está apontando para o fato de que uma nova criação vai surgir. Surge agora um personagem chamado Noé. E o verso 8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa expressão, meus irmãos, é interessante, importante e deve ser bem compreendida. Algumas traduções, eu acho que a Almeida Corrigida e Atualizada, diz assim: e Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu prefiro essa versão aqui da NVI, que deixa mais claro que foi Deus quem beneficiou Noé por graça e não por méritos. Porque há uma tendência de uma leitura um pouco rápida, relapsa, de associar o que vai ser dito no verso 9 e dizer: está vendo? Noé era um homem reto, justo, por isso que Deus lhe preservou. Não, é o contrário. Noé era um homem reto e justo porque Deus lhe escolheu. Os versos anteriores do capítulo 6 diz que toda a humanidade estava cerrada debaixo do pecado, igualmente perversa, vivendo o mais profundo caos. Mas agora o verso 8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. De todos aqueles pecadores, Deus resolveu alcançar graciosamente um homem para começar tudo de novo. O relato do dilúvio continua e nós conhecemos a história. Chove por mais de 30 dias, 40 dias e 40 noites, vem chuva. Toda a terra é inundada e morre todos os seres vivos. Mas Noé e a sua família foi preservada. Noé e Deus entram em um relacionamento de aliança. E a humanidade, meus irmãos, tem um novo começo. A grande questão é que se Deus quisesse eliminar absolutamente tudo e ali mesmo dar um ponto final, Ele continuaria sendo Deus. Seria justo, porque tudo que Deus julga fazer, Ele faz e faz bem. Mas Deus resolveu dar um novo começo à humanidade. Portanto, nós temos aqui agora Noé, um instrumento de Deus para um novo começo. Noé, meus irmãos, poderia servir a Deus, porque ele foi agraciado por Deus. Deus lhe alcançou com a sua graça. Deus o beneficiou com a sua graça. Não há no texto bíblico nenhuma evidência de que ele era perfeito ou isento de pecado, mas as evidências é que Deus o agraciou. Deus abriu-lhe a visão, Deus alcançou o seu coração, de maneira que ele podia viver em uma conduta distinta daquelas dos seus contemporâneos. Aquilo, por exemplo, que aconteceu com você. Aquilo, por exemplo, que em algum momento aconteceu comigo também. Nós andávamos no fluxo do mundo. Nós andávamos praticando as mesmas coisas do mundo. Nós tínhamos a mesma linguagem, pensávamos da mesma forma, calçávamos os mesmos calçados dos pecadores impenitentes, e o Senhor nos alcançou, nos convenceu das nossas práticas de pecado e nos fez uma nova criatura. E apesar de ainda cometermos as nossas práticas, pois o pecado ainda é uma realidade na nossa vida, nós não mais sentimos prazer nele. E quando pecamos, nos arrependemos. Noé, meus irmãos, ele foi assim porque Deus o agraciou. Noé foi uma pessoa pactual.
Ele estava em um relacionamento de pacto, de aliança. Noé era um homem íntegro, ele era considerado alguém que vivia de acordo com a vontade de Deus, e isso fica claro no verso 9. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Andar em justiça e integridade aqui não significa apenas que Noé pagava as contas em dias e era moralmente aceitável. Significa que ele fazia a vontade de Deus. Significa que ele andava conforme a vontade de Deus. Ele era um homem declarado sem culpa entre os seus contemporâneos. Ninguém podia acusá-lo de fazer as mesmas coisas, de viver a mesma vida e de praticar as mesmas ações daqueles que estavam em sua volta. Porque ele andava com Deus, é o que diz o verso 9, parte B. Assim como é dito também de Enoque, ele andava com Deus. E andar com Deus, meus irmãos, é obedecer. Você percebe que Deus orienta Noé para construir a arca, e ele faz exatamente aquilo que Deus havia orientado, milimetricamente. A largura, o comprimento, a altura. Ele não se recusa, ele simplesmente obedece. E dizem alguns estudiosos que construir uma arca naquela época era coisa para loucos. Por quê? Porque Noé vivia em uma região que praticamente não chove. Mas ele confia no Senhor, ele anda com Deus, ele conhece a justiça divina e o obedece. Noé, meus irmãos, ele serviu como um agente pactual, não apenas como uma pessoa pactual. Note que no meio de um caos social, ele obedece a Deus. Ele obedece aquilo que nós chamamos de mandato social. O mandato social, teologicamente falando, é quando Deus disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Encontre uma mulher para casar e tenha filhos. E no meio de uma sociedade contrária à palavra de Deus, Noé tem mulher e filhos. Ele cumpre com o mandato social. Aquilo que nós também devemos cumprir, a não ser que Deus revele a você que você vai ser um celibatário ou uma celibatária. Não vai casar, e se Deus te preservar, assim, amém. Pelo contrário, a orientação de Deus é case e tenha filhos. Noé estava fazendo isso. Ele cumpre com o mandato social, mas não apenas isso. Ele cumpre com o mandato cultural de Deus. Ele trabalha. Ele constrói coisas. Ele revela a sabedoria de Deus em sua vida. Deus manda ele construir e ele constrói, fazendo uso da cultura, das artes que já era desenvolvida naquela época. Ele é definitivamente um agente pactual. Ele está obedecendo a Deus porque está em um relacionamento de pacto e aliança. Tem mais. Noé serviu como mediador do pacto também. Porque quando Noé, ele coloca a sua família dentro da arca, ele se coloca entre Deus e todos os que foram salvos da destruição por meio daquela arca. Ele está dando salvação àquelas pessoas. Ele é o homem que Deus levantou para privar da morte a sua esposa, os seus 3 filhos sem Cã e Jafé, as esposas dos seus filhos e todos aqueles animais. Ele se coloca naquele momento como sendo mediador do pacto que Deus está estabelecendo novamente com sua criação. Deus traz destruição sobre toda a terra, mas ao mesmo tempo preserva tudo aquilo que ele criou. E Noé está sendo o mediador de tudo isso. Noé, meus irmãos, ele serviu como um profeta mediador. Não à toa Pedro se referiu a Noé como um pregador da retidão. Porque à medida que ele construía a arca, ele pregava para os seus contemporâneos, apesar de absolutamente ninguém desejar a salvação de Deus.
Ele está mediando aquilo que Deus está fazendo. Noé também atuou em um papel mediador real. Olha que coisa interessante. Com a graça de Deus, ele constrói a arca. Ele leva a sua família e os animais para dentro da arca. E aquela arca, meus irmãos, naquele momento, ocupa, teologicamente falando, a função de um microcosmos. É como se o mundo, toda a criação de Deus, se resumisse àquela arca. E quem está governando sobre ela, com a autorização do governador do universo, é Noé. Então ele é rei sobre o mundo chamado arca. Ele governa sobre o microcosmo. Noé governou sobre aquele mundo em miniatura de acordo com a vontade de Deus. Noé também serviu como mediador pactual sacerdotal. Porque lá na frente, quando as águas do dilúvio baixam, no capítulo 8, versículo 20, diz o texto que ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre um altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração do homem é inteiramente inclinado ao mal desde sua infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus já havia entrado em um relacionamento pactual com Noé. E o arco-íris é o símbolo desse pacto. Quando as águas do dilúvio baixam, Noé, portanto, constrói um altar, sacrifica alguns animais a Deus, em favor de sua vida, em favor de sua família e em gratidão a Deus pelo grande livramento. Ele agora é o sacerdote que está mediando a relação do seu povo com Deus. Meus irmãos, Deus, diz o texto bíblico, que se agrada do sacrifício de Noé e se compromete consigo mesmo e também com as suas criaturas, que nunca mais trará destruição como aquela. Que tudo aquilo que ele havia criado no início, os dias conforme são, as estações do ano conforme são, permaneceriam. Deus está dizendo: Noé, a aliança que eu firmei na criação, eu a preservarei até o fim. Deus, meus irmãos, através de Noé, inicia uma nova criação. Não mais agora através de Adão, mas Noé ocupa o espaço de um segundo Adão. Pecadores, é verdade, mas Deus está começando tudo de novo, iniciando novos começos. Eu quero dizer para você nessa noite, que em Cristo, Deus inicia novos começos em nossas vidas, nos dando uma nova vida. Tudo isso aqui, meus irmãos, aponta para um personagem principal. Tudo isso aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro governador do universo. Ele é o verdadeiro pacto estabelecido, isso eternamente. Ele é o verdadeiro sacrifício que, quando cremos, um novo começo se inicia em nossas vidas. O que é que você pretende começar de novo? O que é que você tem apresentado diante de Deus para começar de novo? Certamente muitas coisas. Quem sabe, pegando o início, a introdução da nossa mensagem, começar de novo aquela dieta. Amanhã, segunda-feira. Iniciar novamente aquele esforço para
seguir uma sequência regular de exercícios físicos. Eu estou nessa peleja já há alguns anos. Eu não tenho a mesma determinação de Kátia, que nesses dias vira ninja. Faixa preta em kickbox. Está lutando Muay Thai. E todo dia ela chega em casa dizendo que fez uma coisa nova. Eu não tenho a mesma disposição. Começar de novo para mim é sempre muito complicado. Mas, se há algo que eu sei que Deus faz nas nossas vidas, é nos dar uma nova natureza. Você lembra do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei. Ele era um homem importante dentro do judaísmo da época. Ele se apresenta diante de Jesus e Jesus diz: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos fica confuso por demais, não entende necessariamente aquilo que Jesus está falando e pensa que Jesus se refere a algo do tipo voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo. Não era isso que Jesus estava falando. A palavra utilizada por nascer de novo por Jesus poderia até ser traduzida dessa forma, mas Jesus se referia ao nascimento do alto. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa de uma intervenção divina, algo vindo do alto, algo que só o próprio Deus pode promover em você, para que você tenha uma nova natureza, para que você tenha uma nova vida, para que você tenha um novo começo, para que tudo na sua vida comece novamente. Porque o que você está vivendo, Nicodemos, é algo parecido com os dias de Noé. Você está vivendo em um completo e mais absoluto caos. Nada na sua vida está organizada fora de Deus. Apesar de você achar que está tudo bem, na realidade está tudo mal. Entende, meus irmãos, que às vezes vivemos assim, como se estivéssemos nos dias de Noé. Na realidade, a sociedade lá fora, que vive no contexto de pecado, nessa disposição, ainda vive assim. Mas Jesus é aquele que se apresenta. Ele é o escolhido de Deus para nos dar livramento. Jesus, meus irmãos, é quem governa o mundo e a igreja. Jesus é quem inicia novas histórias, apesar da tristeza da história dos homens. Ele começa tudo de novo. Não à toa o apóstolo Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A melhor tradução seria: aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novas. O que podemos aprender aqui é que, assim como Noé, Jesus foi enviado para escrever uma nova história na nossa vida. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, você está vivendo em mar revolto. Você está vivendo em um dilúvio de pecados. Você desconhece a Deus. Você tem dado as costas para Deus. Mas Jesus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer criar uma nova disposição no seu coração em relação a Deus. É através da fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que todos os seres humanos que se arrependem e creem alcançam de Deus uma nova história. E daí, meus irmãos, é uma nova história escrita pelo próprio Deus, é uma nova história que parte da morte para a vida, das trevas para a luz. Aquela vida abundante citada pelo apóstolo João no capítulo 10 do seu evangelho, a vida abundante, diferente daquela que o ladrão traz, que é para matar, roubar e destruir. Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. É alegria plena, apesar dos momentos difíceis da vida.
É desfrutar, meus irmãos, de novos começos e nunca perder a esperança, porque a nossa esperança está depositada em Cristo. E se Cristo é invencível, se Cristo é indestrutível, significa que todas as suas promessas se cumprirão na minha vida e nada do que Ele faz perecerá, mas entrará na eternidade. Significa que o teu casamento pode ter um novo começo. Que as tuas convicções e emoções podem ter um novo começo. Que as suas relações podem ter um novo começo. Que os teus negócios podem ter um novo começo. Que tudo aquilo que foi perdido e roubado pelo pecado e por uma trama maligna, Jesus pode restaurar, porque Ele começa tudo de novo. Assim como Noé, Ele é o sacerdote que nos media diante de Deus. Nós estamos aqui agora adorando, elevando a Deus as nossas orações, dizendo o quanto Ele é santo, e Cristo está mediando, nos aproximando de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você entende isso? Você entende a necessidade de ter um novo começo? Como está a sua vida cristã hoje? Você percebe que ela não é mais como era outrora, nos primeiros dias da sua conversão, em que você orava a Deus com fervor na alma, em que você cantava com alegria, em que você participava das atividades da igreja e não havia limites para isso. Você queria servir a Deus e de repente tudo foi perdido. Você precisa de um novo começo. Você percebe que só Deus pode promover isso em nossas vidas? E as crianças que estão aqui ouvindo o sermão, entendam, crianças, vocês também precisam de um novo começo. Vocês também precisam nascer de novo. Vocês também precisam, apesar da pouca idade, compreender e receber Jesus como o seu Salvador, a fim de desfrutar de uma nova vida, de uma nova natureza, desfrutar, meus irmãos, de tudo aquilo que Deus tem para dar, sendo uma nova criatura. Nicodemo se tornou uma nova criatura. Lá na frente nós o encontramos, juntamente com outros, testemunhando de Cristo. Ele teve a sua natureza transformada, o caos, as trevas que ele vivia, foi removida por Cristo, e ele desfrutou de um novo começo, porque Jesus é aquele que media diante de Deus. Aos irmãos, aqueles que já entendem que Jesus é o seu Salvador, onde você precisa começar de novo? Aqueles que ainda não entendem que Jesus é o seu Salvador, esta é a palavra do Evangelho para você. Jesus, Ele quer te dar uma nova natureza. Jesus, Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te salvar do caos e das trevas em que você vive. É isso, meus irmãos, que nós entendemos à luz de Noé, associando com o sacerdote, o Messias, Jesus Cristo. Que Ele possa te dar uma nova vida, que Ele possa te dar uma nova natureza, que Ele possa realizar na sua vida um novo começo. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.